Dentro do Illustrator nós temos a seta preta e a seta branca. A seta preta, ela fica aqui, é a primeira ferramenta, o primeiro ícone da barra de ferramentas aqui à esquerda. Com a seta preta, a gente pode selecionar o objeto clicando sobre ele. A gente pode clicar no objeto, selecionar, ou vir com a seta preta na parte de fora, clicar, segurar clicado, arrastar e laçar todos esses objetos juntos e selecionar os objetos juntos. Então a seta preta é principalmente uma ferramenta para selecionar objetos. Uma vez selecionados, nós podemos mover os objetos. Então eu clico no objeto, ele está selecionado, eu posiciono a seta preta sobre o objeto, clico, seguro clicado, movo e solto o botão do mouse, né? E eu também posso mudar o formato desse objeto, por exemplo, mudar a altura dele, né? Ou mudar a largura dele. E também mudar a altura e largura junto. Se eu pressionar a tecla Shift, segurar clicado e com o botão do mouse alterar o tamanho do objeto, a largura e a altura ficam proporcionais, elas não se alteram se eu segurar o Shift. Se eu quiser alterar todos os objetos juntos, eu seleciono os três e posso alterar o tamanho, o formato, né? Ou então, se eu quiser selecionar os três objetos, depois eu quiser remover um deles da seleção, eu pressiono a tecla Shift e clico no objeto, que então ele fica fora da seleção. E também posso selecionar clicando no Shift, clicando nos objetos um a um, e posso dessa forma selecioná-los. Se eu clicar no objeto e vir aqui para a janela de aparência, eu consigo também mudar aqui a cor do objeto, né? Ou usando a escala de cor, ou as amostras de cores. Também posso selecionar todos os objetos juntos e mudar a cor de todos eles, inclusive mudar a cor do traçado, por exemplo. Aumentar aqui a espessura do traçado, ou até mesmo, né, mudar a cor de um objeto, a cor do traçado. E se esse objeto sobrepor o outro, a gente pode vir aqui na janela de propriedades, então, né, na aba de aparências, e diminuir aqui a opacidade. Então, todas essas ferramentas são possíveis quando a gente seleciona o objeto com a seta preta. Eu vou pegar a seta branca. Com a seta branca eu consigo laçar aqui o objeto, mas nesse caso eu só seleciono esses pontos os quais eu lacei aqui com a seta branca. O objeto, triângulo, por exemplo, retângulo, eles são desenhados ponto a ponto. Eu consigo editar esses pontos. E num objeto como a elipse também, ela é feita ponto a ponto com essas ferramentas aqui que determinam o formato da curva, que é a curva Bezier, que vamos ver em um tutorial mais adiante. Mas por hora, a gente só precisa entender que ao selecionar um ponto, laçando esse ponto com a seta branca, eu consigo editar somente a posição desse ponto. Então a seta preta seleciona e muda o formato do objeto todo, muda a cor, e a seta branca muda somente a posição de um ponto. Lembrando, o atalho, para qualquer uma das ferramentas, a gente pode posicionar o ponteiro do mouse sobre o ícone da ferramenta e ele vai exibir para a gente uma pequena animação do que a ferramenta faz, e logo em seguida aqui na frente a tecla do teclado, que é o atalho para ela. Então, por exemplo, a seta preta aqui no Illustrator é chamada de Selection, é a tecla V. A seta branca, né, que no Illustrator é chamada de Direct Selection, é a tecla A.